Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou professora de matemática Josi Costa e o tema da nossa aula de hoje é potências. Então vamos lá, pessoal? Bom, quando a gente fala em potências, a gente precisa entender primeiro a definição, é claro. O que vem a ser uma potência? Então, no nosso estudo, a gente começa definindo a potência com expoente natural, tá? Então, uma potência é uma sucessão de multiplicações de um número por ele mesmo. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o número A, tá certo? É um número qualquer, e a gente está multiplicando ele por ele mesmo. Então, eu faço A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, e assim sucessivamente, tá? E a quantidade de vezes que eu fizer essa multiplicação, essa quantidade a gente vai chamar de N, tá? Então, aqui eu estou multiplicando A por ele mesmo N vezes, onde N é um número natural. Então, o A é a base da nossa potência e o N é o que a gente chama de expoente. Vamos ver alguns exemplos? Bom, no exemplo 1, a gente tem, por exemplo, 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? É eu multiplicar o 3 por ele mesmo 2 vezes. Então, eu vou fazer 3 vezes 3 e o meu resultado vai ser igual a 9. Não confundam com 3 vezes 2, que seria igual a 6. Tá certo, pessoal? Então, lembrem-se, qual é a diferença de potência para multiplicação? É que a potência é uma multiplicação de um número por ele mesmo sucessivas vezes. E a multiplicação é uma soma de um número por ele mesmo várias vezes, tá certo? Então, 3 ao quadrado é diferente de 3 vezes 2, porque 3 vezes 2 é 3 mais 3, que é igual a 6. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Tá? Então, muito cuidado, muitos alunos confundem isso. Vamos ver outro exemplo, a gente tem agora 5 ao cubo. O que é 5 ao cubo? 5 é a base da nossa potência e o 3 é o nosso expoente. Então, o 3 está dizendo para a gente quantas vezes a gente precisa fazer essa multiplicação. Então, a gente vai fazer 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 3? Não. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 vai dar para a gente 125. Então, 5 ao cubo é igual a 125, tá certo? Próximo exemplo, agora eu tenho 2 elevado a 5, ou seja, eu vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Isso vai dar quanto? Vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16 e 16 vezes 2 vai nos dar 32. É o resultado da nossa potência. Tá certo, pessoal? Bom, agora a gente vai ver algumas propriedades básicas de potências. Então, a primeira propriedade diz pra gente o seguinte, que todo número, né? Aqui lembra que o A ele é um número qualquer. Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, eu tenho 5 elevado a 1 vai ser igual a 5. Por quê? Porque eu estou multiplicando 5 por ele mesmo uma única vez. Então, 5 elevado a 1 é 5, 3 elevado a 1 é 3, né? Toda vez que o expoente for 1, o resultado é o próprio número. Outra propriedade, 0 elevado a qualquer expoente é sempre igual a 0, tá? Contanto que esse expoente seja um número natural maior que 0, tá? Ou seja, um número positivo, né? Por exemplo, 0 elevado ao quadrado é 0, 0 elevado a 3 é 0, 0 elevado a 1000 é 0, tá certo? Então, se a base for 0, o resultado é 0. 1 elevado a qualquer expoente é sempre igual a 1. 1 elevado a n é igual a 1. Por quê? Porque se a base for 1, significa que eu estou fazendo 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, né? E aí o resultado vai ser sempre 1. Então, se a base for 1, o resultado é 1. Terceira propriedade, menos 1 elevado a n. Aí depende, tá? Reparem que o menos 1 está entre parênteses. O que isso significa? Significa que se o n, o expoente, for um número par, então o resultado vai ser 1. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 é igual a mais 1, já que menos com menos dá mais. Agora, se o meu expoente ele for um número ímpar, então vai dar menos 1, tá? Então vai depender do expoente. Por exemplo, menos 1 elevado a 3 é menos 1. Menos 1 elevado a 8
é 1, tá certo? Então é só olhar para o expoente. Se for um número par, o resultado é 1. Se for um número ímpar, o resultado é menos 1. Propriedade 4. Menos 1 elevado a n é sempre igual a menos 1. Qual a diferença? Talvez vocês confundam, né? Qual a diferença entre P3 e P4? A diferença é o parênteses, tá certo? Reparem que aqui no P3 eu tenho tudo dentro do parênteses. Significa que eu vou fazer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Aqui não, na P4 não. Significa que esse menos está fora do parênteses. Então eu tenho 1 elevado a n, que pela propriedade 2 é sempre igual a 1, só que com esse menos que está aqui na frente, o resultado fica, então, negativo, tá certo? Então, se não tiver o parênteses, o resultado é sempre menos 1. E quinta propriedade, a elevado a zero é igual a 1, contanto que o a seja sempre diferente de zero. O que isso significa? Significa que todo número elevado a zero é sempre 1, tá? Então, eu tenho 8 elevado a zero é 1, π elevado a zero é 1, raiz de 2 elevado a zero é 1, né? Todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Claro, desde que esse número seja diferente, essa base seja diferente de zero, tá bom? Então, agora a gente vai ver mais alguns exemplos. Exemplo 2. Efetuando menos 5 elevado a zero, mais 3 elevado a zero, menos 4 elevado a zero, mais menos 1 elevado a 111, mais menos 1 elevado a 112, obtemos quanto? Menos 1, 1, 0 ou menos 2. Bom, para a gente resolver, né, esse cálculo, a gente precisa usar as propriedades que a gente viu anteriormente. Então, vamos lá, pessoal. Resolvendo, a gente tem aqui, né, o cálculo que a gente deseja fazer. Primeiro, vamos calcular uma por vez. Eu tenho menos 5 elevado a zero. Reparem que o menos 5 não está dentro do parênteses, né? Mas a gente sabe também que todo número elevado a zero, o resultado é sempre 1. Só que com esse menos aqui fora, ele vai ficar negativo. Então, o primeiro resultado aqui é menos 1 mais 3 elevado a zero. 3 elevado a zero é 1. Então, eu vou ter menos 1 mais 1, tá certo? E o terceiro resultado, vamos lá. Menos 4 elevado a zero, que é 1. Só que com esse menos aqui fora, né? A gente fica com menos 1, então, é o terceiro resultado. Mais menos 1 elevado a 111. Reparem que está entre parênteses. E o expoente é 111. 111 é ímpar. Então, o resultado é menos 1. Então, menos 1 é o quarto resultado. E o quinto resultado, eu tenho menos 1 entre parênteses elevado a 112. 112 é par. Então, o resultado é mais 1. É o último resultado. Mais 1. Tá aqui. Bom, agora é só a gente calcular. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Tá certo? Lembra que prevalece sempre o sinal do maior, né? Ou a gente poderia cancelar. Menos 1 corta com mais 1. Menos 1 corta com mais 1. Sobra só o menos 1, que está aqui na terceira posição. Tá certo, pessoal? Então, a resposta correta é letra A, menos 1. Vamos ao próximo exemplo. Bom, agora, antes de começar os próximos exemplos, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades operatórias. Então, é como a gente realiza cálculos usando as propriedades de potências. Bom, a primeira propriedade operatória, ela diz pra gente que se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, então eu vou repetir a base, que é o a, e vou somar os expoentes. E aí o meu resultado vai ser, então, a elevado a m mais n. Ou seja, o que essa propriedade diz? Diz que numa multiplicação de potências de bases iguais, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Essa é a primeira propriedade. Então, por exemplo, se eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, eu vou repetir a base, que é o 2, e vou somar os expoentes. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vai dar 2 elevado a 3 mais 2, 2 elevado a 5. Segunda propriedade, divisão. Na divisão de potências de mesma base, eu não vou somar, eu vou subtrair. Então, é parecida com a primeira, tá? Só que na primeira a gente soma. Na divisão, a gente subtrai. Então, na primeira, eu repito a base e somo os expoentes, isso para multiplicação. Na segunda, se for divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou repetir a base, que é o A, e vou fazer m menos n, tá certo? Terceira propriedade, eu tenho a elevado a m, entre parênteses, né? E tudo isso elevado a n. O que eu vou fazer agora?
Bom, agora eu tenho 2 expoentes, então eu vou repetir a minha base e vou multiplicar os expoentes. Então eu vou repetir o A e vou multiplicar m vezes n, tá certo? Quarta propriedade, eu tenho A vezes B elevado a n, tudo entre parênteses. Isso vai ser A elevado a n vezes B elevado a n. Então tá aqui, quarta propriedade. Quinta propriedade é igual a quarta, só que para divisão. A dividido por B, entre parênteses, elevado a n, é igual a A elevado a n dividido por B elevado a n também. Tá? Então, eu faço cada número elevado ao expoente. É importante, as propriedades P4 e P5, né, quarta e quinta propriedades, elas só valem para multiplicação e divisão, nunca para soma e subtração. Tá bom, pessoal? Isso é importante. Tem muita gente que confunde e às vezes quer aplicar essas propriedades na soma e na subtração, mas não pode. É somente para multiplicação e divisão. Sexta propriedade, que a gente já viu, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Sétima propriedade, se eu tenho um número elevado a um expoente negativo, então eu vou pegar o inverso do número, aqui a base é A, eu vou pegar o inverso da base, vai ser 1 sobre A, elevado a n, onde o meu expoente agora ele passa a ser de negativo, ele vira positivo. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se você tiver 2 elevado a menos 5, a base é o 2, então você vai pegar o inverso da base, é 1 sobre 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2, o inverso de 3 é 1 sobre 3, o inverso de 5 é 1 quinto, o inverso de 2 terços é 3 sobre 2, tá? Então, você vai pegar o inverso do número e vai elevar o expoente positivo. Oitava propriedade. Todo número elevado a uma fração, então eu tenho aqui, ó, base elevado a m dividido por n, né? Uma fração onde o m é o numerador e o n é o denominador. Eu vou repetir a base, que é o a, e vou colocar dentro de uma raiz. Que raiz é essa? É uma raiz quadrada? Não, é uma raiz enésima, tá? Por quê? Porque a gente não sabe quem é o denominador. Então, é uma raiz onde o denominador ele fica fora da raiz e o numerador vai para dentro da raiz. Então, a gente tem a elevado a m dividido por n, isso vai ser raiz enésima de a elevado a m. O que a gente diz em matemática, né? A regrinha, a dica para guardar essa propriedade é dizer que quem está no sol, que é o m que está em cima, vai para a sombra, então ele vem para dentro da raiz, e quem está na sombra, que está no denominador, está embaixo da fração, vai para o sol, vai para fora da raiz, tá certo? E nona propriedade, se eu tenho a elevado a m igual a elevado a n, ou seja, as bases são iguais, então os expoentes também precisam ser iguais, ou seja, m é igual a n, onde essa base é sempre maior que zero e diferente de 1, tá certo, pessoal? Então, a gente está trabalhando com potências onde a base é maior que zero e diferente de 1 para essa propriedade. Bom, agora a gente vai ver exemplos onde a gente vai aplicar essas propriedades. Então, agora a gente vai ver na prática como usar essas propriedades na resolução de problemas. Exemplo 3. O valor da expressão 3 elevado a menos 12 vezes 3 elevado a 6 vezes 9 ao quadrado vezes 1 terço elevado a menos 5 é igual a quanto? Vamos lá. Bom, para resolver a gente vai precisar usar todas aquelas propriedades, né? Então, a primeira propriedade que a gente vai usar é a número 1, que diz que numa multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, a gente tem aqui, ó, 3 elevado a menos 12 vezes 3 elevado a 6. Reparem que é uma multiplicação onde a base é 3. Eu vou repetir o 3 e vou somar os expoentes. Então, eu vou repetir o 3 e vou somar menos 12 mais 6. Menos 12 mais 6 dá menos 6. Então, eu vou ter 3 elevado a menos 6. É o resultado aqui do primeiro cálculo. Então, 3 elevado a menos 6. O próximo, né? A próxima potência eu tenho 9 ao quadrado. Mas eu tenho que lembrar que para usar aquelas propriedades eu preciso que as bases sejam iguais. E 9 é diferente de 3. Mas aí basta eu lembrar que 9 é 3 ao quadrado. É 3 vezes 3. Então, eu vou reescrever o 9 como 3 ao quadrado, entre parênteses,
né? Por quê? Porque ele já estava elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado, tá? Onde esse 3 ao quadrado era o meu 9, que aparecia no início da questão. E vezes 1/3 elevado a menos 5. Olha o expoente negativo. Bom, lembra? O que eu faço quando o expoente é negativo? Eu pego o inverso da base e deixo o meu expoente positivo. Então, a minha base, que era 1/3, vai passar a ser 3, né? O inverso, é só trocar de lugar. O 3 que está embaixo vem para cima, o 1 que está em cima vai para baixo. O inverso de 1/3 é 3 dividido por 1, que é 3. Então, vou ter 3 elevado a 5. Expoente fica positivo agora. Então, legal. Agora sim, eu tenho todas as bases iguaizinhas, né? Todas as bases iguais a 3. Mas eu ainda preciso resolver aqui o parênteses, onde eu tenho 2 expoentes. Lembra? Quando eu tiver 2 expoentes, eu vou usar a propriedade 3, que diz que, nesse caso, eu devo repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, eu vou repetir o 3 e vou multiplicar 2 vezes 2. Então, vamos lá, resolvendo. Vou fazer agora 3 elevado a menos 6, que multiplica 3 elevado a 2 vezes 2, ou seja, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Então, tá aqui. Agora sim, é só repetir a base e usar a propriedade 1, que diz que na multiplicação a gente repete a base e soma os expoentes. Então, eu repito 3 e somo os expoentes. Menos 6 mais 4 mais 5. Vamos lá. 5 mais 4 dá 9. 9 menos 6 dá 3. Então, eu tenho 3 ao cubo. O que é 3 ao cubo? É 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Resposta correta é, então, a letra D. Vamos para a próxima. Questão 4. A metade de 2 elevado a 5 é igual a quanto? Bom, quando a gente diz que a gente quer a metade de um número, significa que a gente tem que dividir ele por 2. Então, é só a gente fazer 2 elevado a 5 dividido por 2. 2 elevado a 5 dividido por 2, a gente sabe pela propriedade de potências que, numa divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, a minha base é o 2, eu vou repetir o 2 e vou subtrair os expoentes. Eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 1. Quando eu não tenho o expoente escrito, é porque ele é 1. Então, eu repito 2 e faço 5 menos 1. 2 elevado a 5 menos 1 é igual a 2 elevado a 4. Quem é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Resposta correta é, portanto, a letra D. Vamos agora para a próxima questão. Ou ainda, outra forma de resolver essa questão seria a gente calcular, né, a potência, o 2 elevado a 5. Então, a gente poderia ter feito 2 elevado a 5 dividido por 2 é igual a 32 dividido por 2, que é igual a 16, né? Por que 2 elevado a 5 é 32? Porque a gente viu lá no primeiro exemplo. É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32 dividido por 2 é igual a 16, tá certo? Então, resposta correta é a letra D. Só que esse método, esse segundo método, não é o ideal, porque a gente poderia ter uma potência um expoente muito alto, e aí seria impossível calcular esse valor, tá certo, pessoal? Então, o ideal é usar a primeira solução, usando sempre as propriedades. Exemplo 5. A expressão 27 elevado a 1/3 menos 9 elevado a meio mais 16 elevado a 1/4 vale quanto? Vamos resolver. Bom, a gente sabe que quando o expoente ele é uma fração, a gente tem que colocar dentro de uma raiz, né? Lembra? A elevado a m dividido por n é igual a raiz enésima de a elevado a m, onde o que está em cima, né? O que está em cima vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol, tá certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai colocar as raízes. Eu tenho, então, raiz de 27, que é a base, elevado a, dentro da raiz, quem está no sol é o 1, que fica em cima da fração, né? É 1/3. Então, 1 está em cima, 3 está embaixo. Então, o 1 que está em cima vem para dentro da raiz e o 3 que está embaixo, ele vai
para o sol, vai para fora da raiz. Então, quem está no sol é o 1, vem para a sombra, vem para dentro da raiz. E quem está na sombra, que é o 3, que está embaixo, vem para o sol, vem para fora da raiz. Então, a gente ficou com raiz cúbica de 27 elevado a 1, menos 9 elevado a meio. O 2 que está na sombra vem para o sol, o 1 que está no sol vai para a sombra. Raiz quadrada de 9 elevado a 1. Mais 16 elevado a 1 quarto. O 4 que está na sombra vem para o sol e o 1 que está no sol vem para a sombra. Raiz quarta de 16 elevado a 1. Vamos calcular agora. Raiz cúbica de 27. O que ele está perguntando? Ele está perguntando qual o número que vezes ele mesmo. 3 vezes dá 27. É o 3, né? Já que 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, o primeiro resultado é o 3, menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, já que 3 vezes 3 é 9. Então, menos 3, mais raiz quarta de 16. Olha, não é raiz quadrada, hein? Cuidado. Raiz quadrada de 16 é 4, já que 4 vezes 4 dá 16. Mas raiz quarta é o número que vezes ele mesmo 4 vezes dá 16. É o 2, já que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16. Então, o 2 vezes ele mesmo 4 vezes é igual a 16. Então, raiz quarta de 16 é 2, então, mais 2. Agora é só a gente somar. 3 menos 3 é 0, 0 mais 2 é 2, resposta correta é letra B. Exemplo 6. O valor da expressão 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10 é igual a quanto? Vamos lá? Bom, agora a gente tem uma soma, né? Então, não adianta a gente tentar usar a primeira propriedade. Por quê? Repete a base, soma os expoentes? Não, não vai funcionar. Essa propriedade só serve se for para multiplicação. Então, como que a gente vai fazer a soma? Bom, como é uma soma do mesmo número, né? Estou somando o mesmo número com ele mesmo 4 vezes. Então, eu posso reescrever essa expressão como sendo 4 vezes 2 elevado a 10. Tá certo? Né? Por exemplo, se eu somo 5 mais 5 mais 5 mais 5, o que é isso? Em vez de eu escrever 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu escrevo 4 vezes 5, né? Então, aqui é a mesma coisa. 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10 é igual a... Estou somando 2 elevado a 10 com ele mesmo 4 vezes. Então, é 2 elevado a 10 vezes 4. Só que 4 é 2 ao quadrado. Então, na forma de potência, a gente tem o 4 igual a 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 10. Agora sim, eu uso a primeira propriedade, que diz que quando eu tenho potências de mesma base, numa multiplicação eu repito a base e somo os expoentes. Então, eu vou repetir o 2 e vou somar os expoentes. 2 mais 10, 12. Resposta correta, 2 elevado a 12. Letra C. E por último, exemplo 7. Efetuando raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 2, obtemos quanto? Bom, vamos lá. Nesse caso, a gente vai pegar essas raízes e reescrever na forma de fração, tá? Então, a gente tem aqui, ó, na primeira raiz quadrada, escrevo a raiz quadrada na forma de fração, como? 2 elevado a meio, né? Já que aqui dentro da raiz eu tenho o 1, lembra que quando o expoente é 1 a gente não precisa escrever, então aqui dentro da raiz quadrada seria 1, e aqui fora é o 2, né? O 2 na raiz quadrada a gente também não escreve, então eu tenho 2 elevado a 1 sobre 2, vezes raiz cúbica de 2, então 2 elevado a 1 sobre 3. E agora? Agora sim, como é multiplicação, eu repito a base e somo os expoentes. Então, eu vou repetir o 2 e vou somar meio com 1/3. Só que isso é uma soma de frações. Então, agora a gente tem que relembrar como somar frações. Para somar duas frações, a gente multiplica cruzado e multiplica os denominadores. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 3 vezes 1 é 3, mais 2 vezes 1 é 2, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Repito a base, fiquei então com 2 elevado a 3 mais 2, 5, dividido por 6. E agora? Agora, para a gente chegar na resposta correta, como todas têm raízes, a gente precisa reescrever essa potência na forma de raiz, já que o nosso expoente deu uma fração. Então, isso vai ser raiz
sextupla, por quê? Porque o 6 está na sombra, ele vai para o Sol, de 2 elevado a 5. O 5 que está no Sol vai para a sombra. Então, raiz sextupla de 2 elevado a 5. A alternativa correta é, portanto, a letra D, pessoal. Bom, próximo exemplo. Escreva os valores abaixo na forma de potência. Então, agora é para a gente pegar cada um desses valores que aparecem aí e escrever como potências, né? Vamos lá. 64. 64 a gente pode escrever como 8 ao quadrado, já que 8 vezes 8 dá 64, mas também a gente pode escrever como potência de 2. É 2 elevado a 6, tá? Como que a gente sabe isso, né? É só pegar o 64 e dividir por 2. Vou dividindo por 2 até que o meu resultado seja 1. Depois é só contar quantas vezes o 2 apareceu na divisão. Tá bom? Então, 64, ou eu posso fazer mesmo a multiplicação, né? Eu vou multiplicando o 2 por ele mesmo até chegar no resultado. Depois é só eu escrever isso na forma de potência. Então, eu sei que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 32 vezes 2 é 64. Precisei fazer o 2 vezes ele mesmo 6 vezes. Então, o primeiro é 2 elevado a 6. 128. Vou fazer por 2 também. Né? Eu já fiz 2 elevado a 6, aí eu continuo. 64. 64 vezes 2 vai dar... 64 vezes 2 vai dar 128. Então, 128 é 2 elevado a 7. É só eu multiplicar mais uma vez. 25. 25 não é par, então não dá por 2, né? Mas dá por 5. 25 é 5 vezes 5, então é 5 ao quadrado. 81. 81 é 9 vezes 9. Então, é 9 ao quadrado. Ou, como 9 é potência de 3, a gente pode fazer por 3. Vamos lá. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 vezes ele mesmo, 4 vezes. E 243? 243, desconfio que seja por 3 também. Já fiz o 3 vezes ele mesmo 4 vezes, deu 81. Então, agora eu faço 81 vezes 3. 81 vezes 3 é 243. Então, 243 é 3 elevado a 5. É só eu multiplicar mais uma vez. 81 vezes 3, 243. Então, é 3 elevado a 5. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!